Só que agora, aqui no Mundo dos Esportes da Rádio Bandeirantes, é hora de falar de velocidade. Tem Fórmula 1, não para! Hora de bater um papo com as nossas queridas amigas que sabem tudo de automobilismo. Grande Prêmio do Canadá será disputado amanhã. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cautabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Amanhã tem Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, circuito Gilles Villeneuve, um dos que eu mais gosto, daquela curva, aquele grampo lá no fim onde os caras batem, os caras rodam, um monte de ponto de ultrapassagem. E para falar conosco sobre essa corrida, mas não só, sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo, da Fórmula 1, eu vou bater um papo com elas e olha, eu vou falar, tô com saudade delas e a Alessandra Alves deve estar muito feliz neste fim de semana, porque o ídolo maior dela, o Fernando Alonso, atinge uma marca representativa, importante, histórica, mas já a gente também vai falar sobre isso. Vou deixar a Alessandra para daqui a pouquinho, vou primeiro acionar a nossa Juliane Serrazoli, porque tá no palco da corrida. Boa tarde, Ju, conta pra gente onde é que você tá. Oi, boa tarde, eu tô aqui no circuito de Villeneuve, onde acabou de acontecer o terceiro treino livre, o último treino livre antes da classificação, e foi muito interessante. Mais uma vez, o Max Verstappen foi o primeiro colocado, ele já tinha sido o primeiro nos 2 treinos livres do ano passado, de ontem, mas se esperava hoje que a Mercedes crescesse, porque a Mercedes não tinha usado ainda o pneu hiper macio, que é o pneu mais macio desse final de semana, é o pneu para classificação. E a Mercedes não tinha usado ainda esse pneu, eles não gostam muito desse pneu, eles estavam evitando e testaram só agora há pouco, aqui em Montreal, e eles não foram muito bem. Então o Hamilton só conseguiu ser 4º colocado e o Bottas o 6º colocado. Então o primeiro foi o Verstappen, o segundo o Vettel e o terceiro o Kimi Raikkonen, e a diferença entre os 3 pilotos foi de 51 milésimos. Então vamos preparar aí, porque daqui a pouco vai ter a classificação a partir das 3 horas e vai ser muito emocionante aqui. Obviamente que nós estaremos aqui a partir das 3 da tarde com o Concentração, já esquentando para o jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo, mas com um olho em Curitiba, com o outro olho no Canadá, acompanhando exatamente a definição do grid de largada para o Grande Prêmio do Canadá marcado para amanhã. Até agora em vitórias 2-2, digamos assim, na temporada, 6 corridas, 2 vitórias do Hamilton, 2 do Vettel, 2 do Ricciardo. Quem sabe um vencedor inédito no ano na corrida de amanhã. E a Alessandra Alves deve estar contente. Quer cantar parabéns pro Alonso, Alessandra? Velhinha, palmas para ele. O que a gente faz hoje? Boa tarde. Muito boa tarde, Humberto Ferretti, a todos os ouvintes. Pois é, 300 GPs, não é para qualquer um. Hoje em dia é mais fácil alcançar marcas de muitas corridas, e inclusive até marcas que se refletem aí depois em termos de vitórias, de poles, tudo mais. Por quê? Porque tem muito mais corrida por temporada atualmente. Antigamente, quando a Fórmula 1 começou lá nos anos 50, o campeonato se encerrava ali com 6, 8 corridas. Hoje em dia a gente tem mais de 20 corridas, eles estão falando até de chegar a 22, 25 corridas no ano. Já imaginou? Metade do ano tendo corrida, o final de semana sim, o final de semana não, considerando que a gente tem um período longo de inverno rigoroso lá na Europa, não poderia fazer corrida na Europa entre dezembro, janeiro e fevereiro por causa das baixas temperaturas. Imagina a loucura que seria, mas enfim, né? Ele corre agora, está chegando a 300 corridas agora, e existe inclusive uma perspectiva que não é muito boa para o público brasileiro, porque o recordista de participações em GPs de Fórmula 1 é o Rubens Barrichello. O Alonso, se ficar mais uma temporada, pelo menos na Fórmula 1, e é o que tudo indica, deve ficar, pode superar essa marca do Barrichello. Ele está muito feliz, capacete especial, roupa especial, camiseta especial,
mas em termos de resultado, provavelmente ele vai ficar só comemorando os 300 mesmo, porque eu acho que, como a Juliane Serrazoli já alinhavou para a gente aí nessa primeira entrada, a batalha nesse GP do Canadá deve ali se definir entre Red Bull, Ferrari e Mercedes. Eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer, tanto na classificação logo mais às 3 da tarde, mas principalmente na corrida, Ferretti, porque como a Juliane também destacou, a Mercedes, puxa vida, ela quer ver o diabo e não quer ver esse pneu hipermacio, ela não se deu bem com ele está sendo considerado, o uso dele em Montreal está sendo considerada a estreia real desse pneu, embora ele tenha aparecido pela primeira vez nessa temporada, na corrida passada, lá no GP de Monte Carlo, mas são coisas completamente diferentes. O circuito de Monte Carlo não exige do pneu, não desgasta o pneu o tanto que essa pista de Montreal deve exigir. E a Mercedes já não tinha se dado bem em Monte Carlo, menos ainda agora com essa questão do desgaste. Mas uma coisa é a corrida, uma coisa é a classificação, outra coisa é a corrida. E Canadá sempre costuma ser aquela corrida atrapalhada, porque tem aquele muro dos campeões ali onde todo mundo, ou pelo menos uma boa parte do grid, sempre passa ali e dá um beijinho, e aí entra safety car, e pode ter um monte de confusão durante essa corrida, e aí a lógica muitas vezes vai para o espaço. Então eu estou muito curiosa para saber como a Mercedes vai se desempenhar com esses pneus, se isso daí vai ser tão determinante assim para a conquista da pole position, em que medida a pole position vai determinar o resultado da corrida amanhã, e aí amanhã é outra história. Então eu acho que quem ficar ligado nessa corrida vai ter atração para mais de metro, ou para mais de quilômetro pelo menos, né? E essa questão que você levantou, Alessandra, até botar a Ju na conversa, a impressão que eu tenho, e aí até uma mudança bastante brusca de Mônaco para o Canadá nesse aspecto, a posição de largada é muito mais determinante para um bom resultado final em Mônaco do que no Canadá. No Canadá a gente tem pontos de ultrapassagem, tende a ser uma corrida bastante movimentada. Se fala sobre isso por aí, Ju? Ah, sim, com certeza. A expectativa é que seja uma corrida completamente diferente do que aconteceu em Mônaco. Em Mônaco foi uma procissão, na verdade eles estavam andando devagar até para poupar esse pneu hipermacio, para só parar uma vez, porque em Mônaco, se você parar 2 vezes para tentar andar rápido, você não vai conseguir, você vai pegar tráfego e aí você não adianta, é uma estratégia que não dá certo. Em Mônaco é posição de pista, aqui não, aqui você tem muitas retas, então isso acaba abrindo mais o leque de estratégias possíveis para a corrida. E tem um outro fator também, que o pit lane, que os boxes aqui são os mais curtos da temporada, então a perda é só de 15 segundos, geralmente é por volta de 20 segundos. Isso também faz uma diferença na estratégia, faz com que as equipes estejam mais abertas a parar mais vezes. Os dados iniciais da Pirelli, esse pneu hipermacio vai durar só umas 15 voltas na corrida. E a estratégia mais rápida seria duas vezes usar o hipermacio e uma vez usar o ultramacio, ou seja, uma corrida com 2 paradas seria o mais rápido, segundo o que a Pirelli apurou ontem. É lógico que a pista vai melhorando ao passar do tempo, depende da temperatura que tiver também no domingo, mas essa é a expectativa. Então, só de ter 2 paradas e de ter estratégias diferentes que funcionam, isso já movimenta já a corrida, e o circuito de Gilles Villeneuve também costuma ter corrida maluca, como a Alessandra já apontou. É um circuito que tem 80% de chance de ter um safety car na corrida, então está bastante aberto. O que a Mercedes vai tentar fazer na classificação, que vai começar agora há pouco, é tentar fazer o Q2 com o pneu ultramacio. Como eles não querem usar esse pneu hipermacio de jeito nenhum, eles vão tentar fazer o Q2 com o ultramacio. Se eles conseguirem passar para o Q3 com esse pneu, aí eles largam com ele. Largando com ele, eles vão tentar fazer uma parada só com ultra e super macio, que é o outro composto que está sendo usado nesse final de semana. Mas não é uma coisa fácil, porque a diferença entre o hiper e o ultra é de 1 segundo. Então, é outro ingrediente aí nessa classificação, não só a definição da pole, mas também ver quem vai conseguir, ou se alguém vai conseguir fazer a segunda parte da classificação com o ultramacio para tentar ganhar uma vantagem na corrida amanhã. E quando a gente fala em 1 segundo, às vezes o cara que não está tão acostumado com Fórmula 1, ele, 1 segundo eu pisco. 1 segundo na Fórmula 1 chega a ser uma eternidade, dependendo da situação, dependendo da quantidade de voltas. Como é que tá o tempo aí agora e qual que é a previsão para amanhã, Ju?
O tempo tá bom aqui, tá 21 graus, na pista tá 40, porque tá sol, praticamente não tem nuvens no céu, ventando um pouquinho. Amanhã deve esfriar um pouquinho, deve estar por volta de 18 graus. Isso, na verdade, é bom para o pneu hipermacio. Quanto mais calor tá, é melhor para os pneus que são mais duros. Então, a previsão de 18 graus faz com que essa estratégia de 2 paradas, usando 2 vezes o hipermacio, seja melhor, ou seja, é mais um fator que complica a vida da Mercedes, a Mercedes que tem o Lewis Hamilton na liderança do campeonato com 14 pontos na frente do Sebastian Vettel. O Hamilton, no entanto, a gente tem que lembrar que ele é um especialista aqui em Montreal. Ele já fez 6 pole positions e já venceu 6 vezes aqui. E o recorde, os recordes desses dois é do Michael Schumacher. Então o Michael Schumacher tem 6 poles, assim como o Lewis Hamilton, e 6 vitórias também. E o Hamilton, ele pode superar o Schumacher aqui nessa pista. Ele é até engraçado, a gente pergunta para ele, por que você é tão bom aqui em Montreal? Montreal é um circuito que no papel parece ser uma pista bem fácil, um monte de reta com chicane, mas todos os pilotos falam que é uma pista muito técnica. E ele estava explicando que o segredo de Montreal é você conseguir carregar a velocidade enquanto você está fazendo a curva, para conseguir colocar o pé embaixo o quanto antes na saída da curva, e ele consegue fazer isso melhor do que os outros. E outra coisa que é lógico que o Hamilton vai puxar sardinha para o lado dele, ele fala que estar próximo dos muros não é algo que me incomoda. Desafiador, tira a onda, né, Lê? Mas faz parte da personalidade dele, por isso que ele é vencedor, né? Eu acho até que o contrário é prejudicial ao Hamilton. Quando ele se sente muito confortável, eu acho que alguma coisa desliga no cérebro dele e ele não desempenha tão bem. A gente já viu historicamente as corridas mais difíceis, a impressão que quanto mais desafiador for a condição da pista, do tempo, com chuva, aquele piso meio escorregadio que nem está molhado, nem está seco, parece que é quando o Hamilton foca mais. Você falou há pouco sobre a diferença de 1 segundo. 1 segundo não parece quase nada. Nesse treino livre agora, que terminou agora 13h, horário de Brasília, a gente teve os 6 primeiros colocados, os 6 mais rápidos, portanto Verstappen, Vettel, Raikkonen, Hamilton, Ricciardo e Bottas, separados por apenas 6 décimos de segundo. Então, se 1 segundo é uma piscada, em 6 décimos a gente tem meia piscada, e a Fórmula 1 colocou 6 carros nesse intervalo. Realmente 1 segundo é uma diferença muito grande, portanto não dá para desprezar essa diferença de desempenho entre o pneu hipermacio e o ultramacio. E só pegando uma carona no que a Ju falou sobre o desempenho do Hamilton aí no Canadá, Ferretti, é algo realmente muito impressionante, porque além de ser recordista, de já ter 6 vitórias, de poder superar Michael Schumacher, ele nunca é pouca coisa. Se você superar Michael Schumacher em qualquer marcador que seja, em qualquer recorde que seja, o Hamilton conseguiu a primeira vitória dele na Fórmula 1 aí nessa pista de Montreal em 2007, estreia dele na Fórmula 1, ele estava começando a carreira dele pela McLaren na época, e dos pilotos atuais que estão no grid junto com o Lewis Hamilton, nenhum deles tem 2 vitórias na Fórmula 1. Então realmente é um domínio extraordinário, lembrando que o Canadá não teve uma corrida em 2009 nesse período, então talvez 2009 foi um ano atípico na Fórmula 1, a gente teve o domínio da Brown GP principalmente na primeira metade da temporada. Talvez a gente não visse mais uma vitória do Lewis Hamilton, mas ele realmente é o Mr. Montreal, da mesma forma que Ayrton Senna foi o Mr. Mônaco. Acho que a gente pode já classificar o Hamilton como Mr. Montreal. Eu falei em talvez termos uma vitória inédita na temporada, porque a gente tem na classificação Mercedes, Ferrari e Red Bull, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Os 2 pilotos das 3 equipes intercalados, né? O Verstappen, o Bottas e também o Raikkonen ainda não venceram nessa temporada, também em toda a corrida estão na briga. Preocupa, Leo, Verstappen andando tão rápido assim, numa pista em que você tem que ter noção da hora certa de frear, naquele muro, num fim de reta. Ele, se fizer a pole ou tiver confiante mesmo sem a pole, vai aprontar amanhã. Vocês têm medo ou não? Tem que ter juízo nessa pista. Eu acho que uma frase lapidar sobre o Verstappen foi dada pelo nosso Castilho de Andrade, participando da transmissão da última corrida, e ele disse o seguinte: o Verstappen, quando não erra, dá show. E é isso mesmo, é 8 ou 80.
ele muitas vezes já fez corridas extraordinárias, também quando foi com a Red Bull ganhou a corrida de estreia dele lá na Espanha em 2016, mas tem errado muito. E ele chegou aí em Montreal, ele acompanhou a entrevista dele dizendo que estava cansado das pessoas reclamarem das batidas dele. É muito fácil, é só parar de bater. Talvez ele tenha levado um puxão de orelha ou talvez ele esteja sentindo um tipo de pressão que eu acho que é ainda mais determinante para o piloto eventualmente mudar o seu estilo e focar um pouco mais em resultado e menos em espetáculo, que é justamente a ascensão do companheiro de equipe dele, o Daniel Ricciardo. O Ricciardo conseguiu 2 vitórias, mas a vitória dele em Mônaco, ela foi emblemática por várias circunstâncias. O Ricciardo costuma brincar que ele diz, eu não ganho corrida chata. Não foi o caso de Mônaco, porque o próprio Fernando Alonso saiu dizendo que foi a corrida mais chata da história. Acho que foi um pouco de exagero. Mônaco normalmente é uma corrida que não tem mesmo muita ultrapassagem, mas o que foi extraordinário do Daniel Ricciardo foi o domínio dele durante o final de semana inteiro, tendo largado na frente, conseguir segurar todo aquele pelotão. Tudo bem, é difícil de ultrapassar? Mas ele estava com um problema de uma das unidades de força, né, a unidade motora do carro dele, e então ele estava realmente muito feliz, ele estava eufórico. Não que ele precise de um resultado muito extraordinário para estar eufórico, porque aqueles dentes dele são o que mais aparecem em qualquer foto do Daniel Ricciardo, além do nariz, é claro. Mas ele estava muito feliz por isso, porque numa condição que não teve nada de extraordinário, quer dizer, não foi uma corrida maluca, foi uma corrida até muito, muito previsível e muito chata, ele conseguiu manter a distância, o domínio em relação aos outros, não foi ameaçado pelo Sebastian Vettel em segundo em nenhum momento. Então, o Daniel Ricciardo, que parecia um piloto que estava meio escanteado dentro da própria Red Bull, está ganhando um status e uma musculatura que eu acho que está fazendo sombra no Max Verstappen. Então eu acho que talvez isso tenha sido um fator determinante para ele botar um pouco da cabeça no lugar. Mas é o que você falou, né, Ferretti? É aquele espírito indômito dentro daquele capacete, uma pista que sempre pode dar confusão. Então eu acho que é pra gente se segurar no sofá ou nas respectivas cadeiras na hora de transmissão. É aquela coisa, com a curva de 700 metros, o cara tá lado a lado, roda com roda, o Verstappen tende a ser o que vai frear por último, né? Basicamente o conceito resumido é esse. Ô Ju, como é que tá a pressão em cima dele? Porque talentoso ele é, a gente sabe. Mas até uma pressão interna, tem essa parte do público e dos outros pilotos que a Alessandra destacou, mas como é que a Red Bull lida com isso? Já aprendeu a entender o Verstappen, esses ímpetos dele, ou ainda cobra uma postura um pouco mais responsável? Não, a coisa não tá muito boa pro Verstappen não dentro da equipe. Ele tá sendo cobrado pelo Helmut Marko. Até a gente viu claramente nas imagens quando ele bateu no último treino livre no GP de Mônaco, né? Essa batida que fez com que ele perdesse a classificação, largasse em último e chegasse só em nono numa corrida em que a Red Bull estava muito melhor do que os outros e era para ter feito a dobradinha. A gente viu a imagem do Dr. Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull, é o cara que cuida dos pilotos, e é o cara que tirou o Verstappen. O Verstappen, ele estava vindo como uma grande sensação no kart, tinha começado só a carreira dele nos carros de Fórmula, e a Mercedes estava em cima dele. A Red Bull foi lá e contratou, foi o Helmut Marko que foi e falou, não, cara, vem com a gente, que com a gente você vai direto para a Fórmula 1. Cumpriu a promessa, trouxe ele para a Fórmula 1 em pouco tempo, foram acho que 24 corridas, ele chegou à Red Bull, né, a equipe principal. Ele começou com a Toro Rosso, depois foi para a Red Bull. Então o Marko, ele é muito responsável por essa pela carreira meteórica do Max Verstappen na Fórmula 1, e também é o cara que vai cobrar, e claramente ele estava cobrando, olha, não tinha porque você tá arriscando tanto num treino livre, e isso foi ao ar para todo mundo ver. E depois da corrida também os chefes da Red Bull deixaram muito claro que eles não estavam felizes com a postura do Max Verstappen. Mas eu estava pensando aqui, eu prefiro que o Max vá muito bem nessa corrida, porque aí eu não vou ter que perguntar para ele sobre a má fase de novo, porque ele chegou aqui falando que vai dar uma cabeçada no próximo jornalista que questionar a má fase dele. Então eu não quero que seja eu. Vai de capacete na próxima entrevista, se precisar, né, Jô? Pelo menos você já vai protegida. Se ele tivesse sem capacete, é melhor, né? Os caras gozados, eu achei que era só jogador de futebol, que às vezes tem essa máscara, que faz um monte de bobagem, não pode ser criticado.
Que coisa, né? Ô Ju, eu sei agora 1h26, eu sei que você tá com outros compromissos aí, eu vou te liberar, porque a gente sabe que Fórmula 1 tudo tem horário e tal, e corre de lá, corre pra cá, e daqui a pouco tem o treino classificatório. Teu palpite pra hoje, definição do grid, e pra amanhã? Difícil, hein? Tem que dar o palpite. E ele é anotado, e quem erra mais tem desconto no próximo dia 5. É assim. Eu apostaria no Vettel para pole position. Por quê, né? Max Verstappen, ele foi o primeiro nos 3 treinos livres, porque a louca aí vai apostar no Vettel. É porque a Ferrari, ela tem um modo de classificação no motor que a Renault, teoricamente, não tem. Tem, mas não é tão potente quanto o da Ferrari. Então, se realmente se concretizar essa ideia que a gente está tendo de que a Mercedes não consegue fazer o hipermacio funcionar e está meio fora da disputa pela pole position, aí eu colocaria a Ferrari e o Sebastian Vettel como favoritos para a pole position. Para a corrida, se a Mercedes consegue classificar com o ultramacio no Q2, né, se consegue passar para o Q3 com o ultramacio, eu aposto no Lewis Hamilton para ganhar essa corrida. Portanto, Vettel hoje, Hamilton amanhã, esse é o voto da Ju, que vai voltar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com informações sobre a definição do grid, sobre a corrida de amanhã. Qualquer coisa a gente se fala mais tarde, viu, Ju? Bom trabalho por aí. Obrigada. Agora, na verdade, não tem compromisso com o treino, não. Preciso arranjar um almoço pra mim. Ei, que maravilha. E depois o treino. Que beleza, então. Até mais. Até mais, Ju. Antes de liberar a Alessandra, que é o assunto no qual ela é especialista, né? O Alonso, que provavelmente não vai ganhar a corrida, como a gente falou, ele é o melhor dos que, a gente tirar Mercedes, Ferrari e Red Bull, ele é o melhor hoje na classificação do campeonato. Ele mesmo veterano faz uma temporada bastante digna, é o 7º colocado, né? Pois não, né? Não, porque a McLaren mudou bastante do ano passado para esse, né? Inclusive com o motor Renault, abandonou aquele motor Honda. O resultado não veio na mesma medida que o motor Honda, por exemplo, desempenha dentro da Red Bull, mas de qualquer forma teve uma diferença muito grande em relação aos anos anteriores. Ale, eu queria a tua opinião. Eu estava conversando aqui com o Lucas Herrero, nosso produtor fora do ar, e discutindo sobre isso, porque o brasileiro ele tende a ter uma relação diferente, entre aspas, com o Alonso, porque naquela presepada do tempo de Renault com o Nelsinho Piquet é brasileiro e o Massa também acabou sendo prejudicado, né? Enfim, quando o Alonso parar com 2 títulos mundiais, com essa, entre aspas, mancha na carreira, ele não deve ganhar mais nenhum título, imagino eu. Como é que a história vai se lembrar de Fernando Alonso com o passar dos anos? Eu acho que é uma projeção bem interessante para a gente fazer. O Alonso vai completar 37 anos em julho desse ano, portanto já está realmente no final da carreira, e eu acho que a sua aposta é muito legítima. Acho muito difícil que o Alonso consiga ganhar outro título mundial. A gente participando de fóruns, né, essas discussões, grupos de WhatsApp, sempre vem esse tema à tona. E eu acho que o Alonso, ele é vítima principalmente das escolhas erradas que ele fez na carreira dele. Eu acho que o momento capital da vida do Alonso foi quando ele resolve sair da McLaren naquele final de 2007, depois da estreia de Lewis Hamilton. Ele estava numa posição, ele foi para a McLaren a peso de ouro para ser o primeiro piloto, e ele não lidou bem com a ideia de ter um companheiro de equipe que chegou chegando. O Hamilton era um piloto de uma aposta longa da Mercedes, da McLaren. A McLaren apoiava o Hamilton já desde a época do kart. Era natural que ele terminasse na Fórmula 1, mas o Alonso imaginava um script diferente, imaginava que o Hamilton ia fazer um papel de escudeiro, de alguém que pudesse ajudá-lo a conquistar títulos. Não foi isso que aconteceu. A gente viu o Hamilton indo para cima, tentando disputou o título até o final naquele ano. Quando o Alonso resolve sair da McLaren, ele naturalmente dá um passo para trás, ele volta para a Renault, a equipe pela qual ele tinha conquistado os 2 títulos mundiais dele, mas numa condição completamente diferente, sem o domínio que tinha antes, sem principalmente um cara chamado Flávio Briatore, que está banido hoje da Fórmula 1, até tem aparecido agora de vez em quando aí como convidado, mas o mentor, né, daquela presepada, como você chamou lá de Singapura, em 2008. Então, ali, a partir daquele momento, depois ele conseguiu ir para a Ferrari, ainda disputou pau a pau com o Sebastian Vettel
pelo menos 2 títulos ali pela Ferrari em 2010 e 2012. Se tivesse sido campeão, teria ficado em excelentes mãos, porque o Alonso é um piloto extraordinário, é um desses pilotos que consegue aliar técnica e arrojo. Mas hoje, se a gente for pensar quem são os grandes pilotos da Fórmula 1, Hamilton, Vettel e Alonso. O Hamilton e o Vettel, os dois, cada um com 4 títulos do mundo. Podem ainda ser campeões. O Hamilton é alguém que pode ser campeão novamente esse ano. O Vettel também está nessa disputa. Vão se igualar a Juan Manuel Fangio. Eu acho pouco pensar que Fernando Alonso é um piloto que tem o mesmo número de títulos, por exemplo, que o piloto como Mika Häkkinen. Eu acho que ele tinha envergadura para ser pelo menos tricampeão do mundo. É muito difícil projetar o que vai acontecer, mas eu acho que o que vai ficar para a história é que o Alonso era um piloto muito melhor do que os carros que ele pilotou, mas foi vítima das próprias escolhas erradas, muito provavelmente pelo gênio difícil que ele sempre teve fora das pistas. Assino embaixo essa Alessandra Alves, a 1h32. Ale, obrigado pela participação aqui com a gente no Pole Position e boa prova para todos nós, vamos estar ligados amanhã. Muito obrigada, convido todos os ouvintes a procurar a gente por aí, pelo dial, pelos aplicativos. A gente vai transmitir a corrida no horário, como a gente sempre faz um esforço aí do Grupo Bandeirantes para transmitir, e estaremos aqui de volta. Vamos ver, na semana que vem já é Copa do Mundo, aí é outra realidade. Eu, como corintiana, estou feliz da vida que vai vir essa Copa, viu? Porque acho que o Corinthians está precisando de um descanso aí para colocar as coisas no lugar. Mas estamos à disposição e ficamos aí sempre ligados para qualquer momento trazer mais informações sobre Fórmula 1 para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um grande beijo, Ferretti, um grande abraço para todos. Beijo, Ale. Agora 1h vai virar o reloginho, 33 minutos, daqui a pouco informações direto da Rússia. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Câmera. Aqui. Microfones. Confere. Luzes e tripé. Sim. Conforto. Sim. Economia. Tá aqui. Robustez. Para rodar o país todo com a expedição Vozes do Futebol, a Mercedes-Benz escolheu o Atego. Robusto, econômico e confortável, ele é perfeito para qualquer desafio. Vá até o concessionário mais próximo e conheça as condições especiais do Atego. Para saber tudo da expedição, acesse vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Impra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar.
Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.